Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário de Bordo. De repente você não me conhece, eu sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo, se inscreva aí no canal, deixa seu like e conforme anunciado eu vou trazer para você nesse vídeo a história do Titanic, algumas curiosidades a respeito do Titanic que você talvez não saiba e também contar para você que o Titanic não foi tão romântico quanto parece, porque por causa do filme de James Cameron, as pessoas acham que o Titanic era um romantismo, que aquela história de amor aconteceu a bordo do Titanic, que tudo aquilo ficou muito romântico apesar do naufrágio do Titanic. Eu vou trazer aqui algumas coisas para você que você talvez não conheça, talvez não saiba, mas vai ser um vídeo bacana e também um vídeo em que vai trazer para você algumas realidades, algumas verdades a respeito do inafundável Titanic que talvez você não saiba. Então, sem mais delongas, bora lá falar do Titanic. O RMS Titanic fez sua única viagem no ano de 1912. O navio se chocou com um iceberg apenas 4 dias após ter deixado a Inglaterra, com mais de 2.200 pessoas a bordo. Mais de 2.200 pessoas a bordo. No início do século XX, o RMS Titanic impressionava por ser o maior navio de passageiros construído até então. RMS Titanic foi um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros do seu tempo. O Titanic, como ficou conhecido, foi construído no início do século XX, na Irlanda do Norte, a mando da empresa White Star Line. A viagem inaugural do navio contava com mais de 2.200 pessoas a bordo, como eu já disse, entre passageiros e tripulantes, e deixou o porto de Southampton, na Inglaterra, em 10 de abril de 1912, rumo à cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Apenas 4 dias mais tarde, no entanto, a colisão com um iceberg interrompeu o curso do Titanic, que naufragou na madrugada do dia 15 de abril de 1912, fazendo 1.500 vítimas fatais. O RMS Titanic. Por que RMS? Royal Mail Steamer. Titanic foi considerado o maior e mais luxuoso navio de passageiros do mundo. Foi construído em Belfast, na Irlanda do Norte, entre 1909 e 1911. Tinha capacidade para mais de 3.000 passageiros e pesava 46.000 toneladas. Às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, a lateral do navio colidiu com um iceberg, o que provocou danos irreparáveis no casco. O Titanic, ele teve o seu casco
rasgado de fora a fora na parte que fica ali submersa na água. Então aquilo provocou uma inundação nos porões de lastro do navio. E aí não tinha mais o que fazer. Não tinha como evitar o naufrágio do inafundável Titanic. O Titanic naufragou às 2h20 da manhã do dia 15 de abril de 1912, causando a morte de 1.500 pessoas, das mais de 2.200 que estavam a bordo. Os destroços do RMS Titanic foram encontrados apenas em 1985. A descoberta foi importante para se entender como aconteceu o naufrágio do navio. O desastre ficou marcado como um dos piores acidentes da história da navegação marítima. Várias obras foram produzidas sobre o Titanic. Uma das mais famosas é o filme Titanic, de 1997. Titanic é o nome oficial do transatlântico britânico, RMS Titanic, mais conhecido como Titanic. E, como eu já disse, a sigla significa Royal Mail Steamer, vapor ou navio do Correio Real, que indica que esse navio era utilizado também para o transporte das correspondências do Correio Real Britânico. Exatamente. Era um navio que ia ser utilizado para levar correspondências do Reino Unido. Titanic era considerado o maior e mais luxuoso navio na sua época. De sua construção, que data no início do século XX. A embarcação foi desenvolvida pela empresa Harland & Wolff, situada na cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte. O Titanic pertencia à classe Olympic e foi encomendado pela companhia White Star Line, que cuidaria também da sua condução. O responsável pelo projeto do Titanic foi o engenheiro e construtor Thomas Andrews Jr. A construção teve início em 1909, no estaleiro Harland & Wolff, na Irlanda do Norte, como eu já disse. O navio foi o segundo de uma série de 3 transatlânticos da classe Olympic desenvolvidos por essa empresa, e a sua entrega aconteceu em 31 de maio de 1911. O navio chamava a atenção pela sua grandiosidade e pelo luxo que ostentava. Partiu para a sua primeira e única viagem em abril de 1912. O navio, o Titanic, possuía 269 metros de comprimento, 28 metros de largura máxima e altura aproximada de 53 metros. A capacidade de carga do RMS Titanic era de 46.328 toneladas, chegando a 52 toneladas quando carregado. Durante a primeira e única viagem realizada pelo navio, somente as bagagens pesavam aproximadamente 900 toneladas. Quanto ao transporte, o Titanic podia comportar mais de 3.300 pessoas entre passageiros e membros da tripulação. Uma das salas de jantar no interior do Titanic, o navio contava com 4 restaurantes. E um dos principais aspectos do interior do RMS Titanic era o luxo. E o espaço contava com uma decoração muito rica em ornamentos. O navio era composto por 840 cabines, sendo 416 na primeira classe, 162 na segunda classe e 262 na terceira classe. Entre as instalações presentes no RMS Titanic encontravam-se restaurantes,
bibliotecas e salas de leitura, piscinas no convés e reservadas, algumas aquecidas, destinadas apenas à primeira classe. Havia um ginásio ou uma quadra, salão de jogos, barbearias, elevadores, que eram 4 no total. Para a época, era luxo demais. Estima-se que o custo de construção do Titanic tenha sido de 7,5 milhões de dólares na época. Considerando que o navio foi finalizado em 1911, o valor nos dias atuais corrigidos, de acordo com os estudiosos, seria de mais de 234 milhões de dólares. 234 milhões de dólares aproximadamente no câmbio de hoje. O sistema de segurança com o qual o navio era equipado tinha 16 compartimentos estanques que impediriam a entrada de água caso alguma fratura ocorresse no casco, o que não ocorreu. Fez com que o Titanic fosse classificado como um navio inafundável. Inclusive, existe uma lenda aí, eu não sei, eu não consegui achar se era verdade ou não, de que o engenheiro que foi responsável pela confecção, pela fabricação do Titanic, certa feita disse que nem Deus afundaria o Titanic. E vocês sabem, né? No início da tarde de 10 de abril de 1912, o RMS Titanic deixava o porto da cidade de Southampton, na Inglaterra, para dar início à sua viagem inaugural, que tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos. Mas antes de seguir rumo ao continente americano, o Titanic fez 2 paradas, uma na França e outra na Irlanda. Havia 2.223 pessoas a bordo do navio, contando com os passageiros e a sua tripulação. Em seu trajeto pelo Oceano Atlântico, o Titanic enfrentou condições normais de tempo, passando por 2 frentes frias, sendo a segunda a mais forte delas no dia 14 de abril, marcado por ventos fortes e queda brusca de temperatura. Foi às 23h40 do dia 14 de abril que o Titanic teve a sua viagem interrompida definitivamente, quando o navio se chocou com um iceberg. Muito embora o capitão Edward Smith tenha tentado desviar da rota de colisão, ele não obteve sucesso em sua manobra. Como resultado, houve a perfuração de 5 dos compartimentos estanques do navio, o que permitiu a passagem de água para o seu interior. Pouco menos de 1 hora depois do acidente, já na madrugada do dia 15 de abril, foi solicitada a ajuda do navio para a Carpathia, que chegou somente 3 horas mais tarde. Ao mesmo tempo, o capitão deu ordens para que mulheres e crianças fossem retiradas pelos botes salva-vidas. Aproximadamente 3 horas depois de colidir com o iceberg, o RMS Titanic afundou por completo. O naufrágio do Titanic aconteceu às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912. O navio estava a uma distância aproximada de 560 quilômetros de Terra Nova, ilha canadense situada no Oceano Atlântico, próximo da costa do país. Mais de 1.500 vidas foram perdidas com o naufrágio do Titanic, sendo esse considerado um dos piores desastres da história. Entre os mortos no acidente estava o capitão do navio, cujo corpo não foi recuperado.
O navio que veio ao resgate dos passageiros e tripulantes do RMS Titanic deixou o local às 8h50 da manhã, com 705 sobreviventes. Com o naufrágio do navio, que era tido como inafundável, uma série de melhorias de segurança das embarcações foram implementadas para que a história do Titanic não se repetisse. Entre essas medidas estavam protocolos de segurança, como aumento do número de salva-vidas a bordo e a adoção de radares capazes de detectar ameaças como icebergs, com registros de uso após a sequência da Primeira Guerra Mundial. Destroços do Titanic. Os destroços do Titanic foram localizados 73 anos após o seu naufrágio. A descoberta aconteceu em 1º de setembro de 1985 e foi feita pelos oceanólogos Jean-Louis Michel e Robert Ballard. Os remanescentes do transatlântico se encontraram a 3.800 metros de profundidade e estão em avançado estado de deterioração causado pelo sal marinho, responsável pelo processo de corrosão das peças e pelas colônias de bactérias que consomem ferro e que se instalaram nos destroços. Inclusive, estudiosos afirmam que daqui a mais alguns anos, 10 anos aproximadamente, 15 talvez, não haverão mais destroços ali. Porque devido ao sal, à profundidade e até os animais marinhos, aquilo vai ser consumido por completo. E você pode estar perguntando por que então que eles não retiram aqueles restos da água? Porque o preço seria incalculável. Então não compensa, devido à profundidade, às dificuldades, iria se gastar milhões e milhões e milhões de dólares para trazer algo que serviria apenas como história. E a localização dos destroços foi importante para que se tivesse mais detalhes sobre como aconteceu, para que os engenheiros, os estudiosos pudessem averiguar como aconteceu o naufrágio de um navio que era tido como inafundável, que de acordo com a National Geographic se seguiu de forma bastante violenta após o levantamento da popa. Com isso, constatou-se também que, de fato, o Titanic quebrou ao meio antes de afundar. Os destroços do Titanic passaram a ser protegidos pela Unesco no ano de 2012, pela sua relevância patrimonial cultural subaquático. E o filme Titanic, uma das produções mais populares, o filme norte-americano Titanic, dirigido por James Cameron, que inclusive também construiu um mini submarino e esteve aonde estão os destroços do Titanic. E o filme foi estrelado por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Trata-se de um drama fictício. Aquela história não houve dentro do Titanic, a bordo do Titanic, né? Algo fictício que conta a história de amor vivida por Rose DeWitt Bukater e Jack Dawson a bordo do famoso navio, retratando a colisão com um iceberg e o naufrágio do Titanic. O longa estreou no ano de 1997 e arrecadou cerca de 2 bilhões de dólares internacionalmente, sendo a terceira maior bilheteria da história do cinema até o momento. Algumas curiosidades sobre o Titanic. A velocidade máxima do Titanic era de
23 nós, ou 42,5 km por hora. O Titanic despejava cerca de 100 toneladas de cinzas no oceano diariamente, decorrente do carvão queimado para o seu funcionamento, já que os seus motores eram movidos a carvão, caldeiras, né? O custo para dormir na primeira classe do Titanic, na época, 1912, era de $150, o equivalente a aproximadamente $4.500 de hoje. A inglesa Elizabeth Glades Milvina Jim foi a passageira e a sobrevivente mais jovem do Titanic. Nascida em 2 de fevereiro de 1912, ela embarcou no navio com apenas 2 meses de vida. Milvina Jim faleceu aos 97 anos de idade em 31 de maio de 2009. O marinheiro Frederick Fleet, que estava de guarda no Titanic na noite de 14 de abril, foi quem primeiro avistou o iceberg e avisou ao capitão Smith. Fleet foi um dos sobreviventes. A maioria das vítimas do acidente do Titanic foi de passageiros da terceira classe. 536 fatalidades e a tripulação 685. Terceira classe. Sem o romantismo do filme, ficou constatado que a terceira classe, ou que na terceira classe, foi onde morreu mais gente. Na terceira classe foi onde morreu mais gente. Por quê? Gente, pesquisando antes de fazer o vídeo, eu pude constatar, pude ver por alguns documentários, né, de pessoas mais inteiradas de como era o navio, de tudo aquilo que, do interior do navio, de tudo que aconteceu naquela noite, naquela madrugada. Na terceira classe havia um portão pequenininho que era possível qualquer um pular, e um enorme portão que separava a terceira classe da segunda classe, a segunda classe da primeira classe, assim por diante. Então, pessoas da terceira classe não podiam circular na segunda e muito menos na primeira classe. Então, esse portão era trancado para que as pessoas da terceira classe não saíssem do local que era reservado a elas. Assim, quando ocorreu o acidente, quando o navio se chocou com aquele iceberg, aquele portão estava trancado e continuou trancado, não sendo possível aos passageiros da terceira classe de imediato saírem para o convés. Conseguiram arrombar aquele portão muito tempo depois, muito tarde. Por isso, foi onde ocorreram mais mortes, na terceira classe. Não mencionou aqui, não foi mencionado, mas na segunda classe também. Mas a terceira classe era a que estava mais abaixo do convés. Então não foi possível aquelas pessoas saírem dali devido àquele portão estar trancado. Inclusive, um documentário que eu assisti chega à conclusão de que várias famílias na terceira classe se contentaram, ou se conformaram, melhor dizendo. Não é contentaram a palavra, mas se conformaram de ter que morrer ali com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos, porque sabiam que não iam conseguir sair.
Então simplesmente começaram a rezar, se abraçaram e ficaram ali, sabendo que a qualquer momento a água iria invadir aquilo, porque pela inclinação, pela gritaria, por tudo que ocorreu ali, consegue imaginar esse cenário? As pessoas percebiam que elas iam morrer, mas que não podiam fazer nada. Não podiam ao menos lutar por suas vidas. Então foi algo assim muito, 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 muito triste. E por isso que eu disse que, na verdade, não há nada de romantismo. O filme passou uma outra imagem do Titanic, uma outra imagem daquele acidente. Lá no fim, quando o mocinho morre dentro da água, a gente fica consternado, Mas no filme, algumas coisas dão certo, outras não. No filme, você se emociona, mas imagina a aflição daquelas pessoas, sabendo que a água ia chegar ali e que não tinha como sair. Acho que muito tempo depois devem ter conseguido arrombar aquele portão num desespero, na luta pela vida. Mas ainda não acabou, eu quero trazer mais algumas coisas para você sobre o Titanic. Apenas mais algumas curiosidades que envolvem a história do navio, que na época foi divulgado como o mais seguro e luxuoso do mundo. E o Titanic é cercado por muitas outras histórias e fatos surpreendentes. Mas algumas curiosidades eu quero trazer para você aqui nesses 111 anos que fazem desse naufrágio. O Titanic, cuja construção começou em 1909, foi anunciado como o navio mais famoso e seguro da época. A embarcação ganhou a fama de ser inafundável, como eu já disse aqui várias vezes, por possuir um casco com um sistema de compartilhamentos que poderiam ser selados. Entretanto, o iceberg que rasgou o navio atingiu 6 dos 16 compartimentos. Só 4 aguentariam, comprometendo toda a embarcação. Apenas 31,6% dos sobreviventes sobreviveram ao naufrágio. Isso porque muitos botes salva-vidas estavam praticamente vazios quando chegaram ao mar. Se a ocupação máxima tivesse sido respeitada nos botes, 53,4% dos passageiros poderiam ter sido salvos. Nas imagens do navio pronto, é possível ver 4 chaminés. Contudo, só 3 delas funcionavam de verdade. Basicamente, a quarta era meramente decorativa. O Titanic foi o único transatlântico da história que afundou por causa de um iceberg. Uma desculpa. Foi constatado que 13 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo daquela embarcação. Duff Gordon, um dos homens influentes do barco, pagou a tripulação para que seguissem em frente e não voltassem para procurar sobreviventes no mar. Sua esposa e ele foram embora em um bote que poderia salvar 40 pessoas, mas tinham apenas 12 a bordo. Na noite da tragédia, William Carter abandonou sua esposa e seus filhos para pular em um bote salva-vidas. Felizmente, sua família também acabou se salvando. E mais tarde, a mulher pediu divórcio. Dentro do Titanic haviam 9 cachorros. Acredita-se que apenas 3 tenham sobrevivido. Um pequinês e 2 cães da raça Lulu da Pomerânia. A passageira chamada Ellen Bishop abandonou seu cão, o Frou-Frou, dentro da cabine. Segundo o relato posterior da mesma, o cachorrinho ficou com os dentes em seu vestido e fez tanta força para ir junto que chegou a rasgar a costura.
perda do meu cãozinho me machuca muito. Eu nunca vou esquecer como ele segurou minhas roupas. Ele queria tanto me acompanhar, disse Bishop. Ainda assim, ela o deixou para trás. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tenha começado a se formar 1000 anos antes de Cristo. Basicamente, acredita-se que se o alerta sobre o iceberg tivesse chegado pelo menos 30 segundos antes, provavelmente a colisão poderia ter sido evitada. Vale destacar que a temperatura da água chegava a menos 2 graus quando o naufrágio ocorreu. Assim sendo, a maioria das pessoas que não subiu em um bote morreu por hipotermia. Todos os 13 músicos da orquestra da embarcação não sobreviveram à tragédia. O maestro Wallace Hartley foi encontrado com o seu estojo de violino ainda a tiracolo. Alguns sobreviventes relataram que a banda continuou tocando enquanto o navio afundava, como Archibald Grace, historiador amador que estava no navio, e disse que os músicos seguiram tocando canções consideradas alegres, provavelmente para conter o pânico. O comandante Edward John Smith é acusado de ter cometido erros movidos pela ganância, como o de seguir em alta velocidade em uma região cercada de icebergs. A passagem do Titanic variava de 1.700 a 50 mil dólares na época. O Jack Dawson não existiu de verdade, apenas no filme. Existe uma lenda de que o Titanic havia afundado com o cofre cheio de riquezas. Entretanto, o cofre foi resgatado em 1987, aberto na frente de um canal de televisão americana, e foi verificado que havia apenas um bracelete e alguns diamantes dentro. Ao todo, das 2.200 pessoas que embarcaram no Titanic, apenas 706 sobreviveram. Foram encontrados depois os corpos de 340 vítimas no mar. Uma outra pergunta que muitos fazem: algum corpo foi resgatado do interior do Titanic? E a resposta é não. Porque demorou-se muito para encontrar os destroços do Titanic. Até porque eles tinham a ideia de que quando ele naufragou, as correntes marítimas o haviam levado para lugares distantes. Por isso demorou tantos e tantos anos para encontrar os destroços. E quando encontraram os destroços, não foi possível chegar lá de imediato devido à profundidade de 3.800 metros, devido à pressão ser muito grande, e também não existiam tantos equipamentos modernos capazes de chegar até os destroços. Só algum tempo depois, na década de 2000, foi que conseguiram chegar aos destroços. E se existissem, como devem ter existido, corpos ali, foram consumidos pelo tempo, pelas correntezas, pelas bactérias, pelos animais marinhos. Então, nenhum corpo foi encontrado no interior do Titanic. Mas tá aí a história do Titanic para você, do RMS Titanic para você. Um navio que, em suma, era afundável. Quando eu disse que o iceberg foi apenas uma desculpa, como eu disse também no vídeo, existe uma lenda que o engenheiro na época disse que nem Deus afundaria o Titanic, e nem precisou de Deus, apenas de um iceberg. Com Deus não se brinca. E
Você que tinha uma visão romântica do Titanic, que tal as pessoas da terceira classe que tiveram uma chance muito mínima de sobrevivência? Enfim, fica aí essa história para você, essas curiosidades para você. E fica aí a reflexão de que nem tudo é como contam. Nem tudo são flores. Se ganharam milhões de dólares com o filme. Mas e aquelas pessoas? E a ganância? E a ganância? E a desumanidade daquelas pessoas que embarcaram em botes com lugares ainda disponíveis para outras pessoas. Mas porque elas tinham algum dinheiro, subornaram marinheiros para que não voltassem para pegar sobreviventes. Aí você entende como que é o ser humano? Aí você entende por que os animais são tão queridos? Pois é. Lembre-se. Cabe muitas reflexões a respeito dessa história, mas fica aí a seu critério. E eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, a sua opinião, o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Indique o canal Diário de Bordo para outras pessoas. E até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus. Que Deus te abençoe. Por favor, deixe o seu comentário. Ele é muito importante para o canal. Muito obrigado.